Durante muito tempo, ensinaram que a gordura era apenas aquilo que o corpo guardava quando você comia mais energia do que gastava. Uma reserva, um depósito, um lugar onde o excesso ficava esperando para ser usado. Mas essa explicação está incompleta. O tecido adiposo não é um saco parado cheio de gordura. Ele é um tecido vivo, ativo, capaz de conversar com o cérebro, com o fígado, com o músculo, com o pâncreas e com o sistema imunológico. Em outras palavras, a gordura fala. E dependendo de como esse tecido está funcionando, essa conversa pode ajudar o metabolismo ou pode bagunçar o corpo inteiro. Dentro do tecido adiposo existem células chamadas adipócitos. Elas armazenam gordura, mas não fazem apenas isso. Também percebem nutrientes, respondem à insulina e liberam substâncias que circulam pelo organismo. Além dos adipócitos, o tecido adiposo contém vasos sanguíneos, células de defesa e outras células de suporte. Estudos com células humanas mostram que o tecido adiposo possui funções metabólicas e imunológicas muito além do simples armazenamento de energia. É por isso que hoje ele é entendido como um órgão endócrino. Um órgão endócrino é uma estrutura que produz mensagens químicas capazes de modificar o funcionamento de outras partes do corpo. O pâncreas produz insulina, a tireoide produz hormônios tireoidianos e o tecido adiposo produz moléculas conhecidas como adipocinas. As adipocinas são mensagens enviadas pela gordura. Algumas ajudam a organizar a fome, o gasto energético e a resposta à insulina. Outras participam da inflamação, da coagulação, da pressão arterial e da comunicação com o sistema imunológico. Entre as mais conhecidas estão a leptina e a adiponectina. A leptina funciona como um relatório sobre a quantidade de energia armazenada. Quando o tecido adiposo aumenta, a produção de leptina geralmente também aumenta. Essa mensagem deveria chegar ao cérebro e informar que existe energia suficiente. O problema é que ter muita leptina não significa que o cérebro está escutando bem. Em algumas pessoas com obesidade, a leptina está elevada, mas a resposta ao sinal está reduzida. É como alguém aumentando o volume de uma mensagem que o receptor já não consegue interpretar direito. A adiponectina costuma seguir outra direção. Ela está relacionada a melhor sensibilidade à insulina e melhor organização do metabolismo das gorduras. Estudos em humanos encontraram adiponectina mais baixa e leptina mais alta em contexto de maior adiposidade e pior estado metabólico. Intervenções com exercícios também podem melhorar a relação entre a adiponectina e leptina junto com a sensibilidade à insulina. Agora, você começa a perceber que não é apenas a quantidade de gordura que importa, a qualidade do tecido adiposo também importa. Existem pessoas que acumulam gordura, mas ainda conseguem armazená-la com menor prejuízo metabólico durante algum tempo. Em outras pessoas, os adipócitos aumentam demais, ficam estressados e começam a funcionar mal. Imagina um pequeno depósito que foi construído para guardar 100 caixas. No começo, ele organiza tudo, depois chegam mais 100, mais 200, mais 300, mais 500. As caixas começam a bloquear as portas, a apertar os corredores e impedir a circulação. É isso que pode acontecer quando o adipócito se expande além da sua capacidade saudável. O tecido precisa de um oxigênio, vasos sanguíneos e espaço para continuar funcionando. Quando essa expansão se torna desorganizada, algumas células entram em sofrimento. O tecido começa a liberar sinais de perigo e chama as células de defesa para o local. Essas células deveriam resolver um problema temporário, mas quando o excesso e o estresse continuam, a resposta também continua. Surge então a inflamação crônica de baixo grau. Ela não é igual à inflamação de um corte na pele, que fica vermelho e dolorido. É uma inflamação silenciosa. A pessoa pode não sentir nada naquele momento, mas o tecido adiposo permanece enviando sinais inflamatórios todos os dias. Estudos com o tecido adiposo humano mostram que as células imunológicas podem se acumular principalmente na gordura visceral e interferir na ação da insulina. A comunicação entre macrófagos e adipócitos também pode prejudicar diretamente a sinalização insulínica dentro da célula adiposa. E aqui que começamos a conectar o tecido adiposo com resistência à insulina. A insulina funciona como um sinal de organização energética. Depois que você come, ela ajuda a direcionar a glicose e outros nutrientes. No tecido adiposo, uma das suas funções é reduzir a liberação descontrolada da gordura para o sangue. Quando o adipócito responde bem à insulina, ele entende. Existe energia chegando neste momento, não preciso liberar tanta gordura armazenada. Quando surge resistência à insulina, essa mensagem perde força. A insulina está presente, mas o tecido responde muito menos. Como consequência, o adipócito pode continuar liberando o ácido gráfico, mesmo quando não deveria. Essas gorduras chegam ao fígado
e chegam ao músculo. O fígado pode começar a acumular gordura e produzir glicose de forma desorganizada. O músculo pode responder pior à insulina. O pâncreas percebe que a glicose está ficando mais difícil de controlar e tenta compensar produzindo mais insulina. Forma-se então um ciclo: mais resistência, mais insulina. Mais desorganização no destino dos nutrientes, mais dificuldade para usar gordura e glicose de maneira eficiente. Por isso, a resistência à insulina não começa obrigatoriamente no açúcar. Ela pode começar com um tecido adiposo que perdeu a capacidade de armazenar, responder e se comunicar corretamente. E agora entramos em uma das perguntas mais importantes desta aula. Como que o GLP-1, GIP e o glucagon modificam esse ambiente? Primeiro, precisamos abandonar uma ideia simplista. Esses hormônios não são 3 versões diferentes de queimadores de gordura. Eles trabalham em lugares diferentes e produzem efeitos diferentes. O GLP-1 atua principalmente na comunicação entre intestino, cérebro e pâncreas. Ele ajuda a aumentar a saciedade, reduzir a ingestão alimentar, melhorar a resposta à insulina quando a glicose está elevada e diminuir a produção inadequada de glucagon após as refeições. Quando uma pessoa ingere menos energia e perde gordura, especialmente gordura visceral, o tecido adiposo fica menos sobrecarregado. Os adipócitos diminuem. A liberação de gordura para a circulação pode ficar mais controlada. A sensibilidade à insulina pode melhorar e em alguns estudos, os agonistas de GLP-1 reduziram gordura visceral e melhoraram a capacidade da insulina de frear a lipólise, que é a liberação de gordura armazenada. Portanto, boa parte da melhora do tecido adiposo acontece indiretamente pela redução da ingestão do peso e da sobrecarga metabólica. A existência e a importância de uma ação direta de GLP-1 sobre adipócitos humanos ainda não devem ser tratados como uma certeza absoluta. O GIP é ainda mais complexo. Ele é liberado depois de uma alimentação e ajuda o pâncreas a produzir insulina quando existe glicose disponível. No tecido adiposo, o GIP participa da forma como nutrientes são recebidos e armazenados. Em um organismo metabolicamente saudável, isso pode ajudar a direcionar a energia para um lugar apropriado depois das refeições. Mas em um ambiente de excesso energético e resistência à insulina, essa mesma via pode se comportar de maneira bem diferente. Por isso, você encontrará estudos em que o GIP parece favorecer o armazenamento e outros em que a ativação planejada do receptor de GIP, especialmente quando combinado com o GLP-1, melhora o controle metabólico. Não é uma contradição simples, é contexto biológico. Pesquisas experimentais mostram que um agonista de longa duração do receptor de GIP podem modificar o funcionamento dos adipócitos em comparação com a insulina. Os estudos clínicos com tizerpatida, que ativa os receptores de GIP e GLP-1, foram observados melhores da sensibilidade à insulina e reduções de gordura visceral e hepática. Porém, não é correto atribuir todo esse resultado apenas ao GIP, porque os receptores são ativados juntos e ocorre perda importante de peso. Então temos o glucagon. O glucagon é conhecido por fazer o caminho oposto ao da insulina em alguns momentos. Quando a glicose está baixa e quando o corpo precisa disponibilizar energia, ele envia um sinal principalmente ao fígado. O fígado libera a glicose e modifica o uso dos combustíveis. O glucagon também pode aumentar o gasto energético em determinadas condições e favorecer uma maior oxidação de gordura. Mas isso não significa que o glucagon seja simplesmente um hormônio que derrete tecido adiposo. Ele pode aumentar a glicose sanguínea, seu efeito depende do estado nutricional e sua ação direta na gordura humana é menos clara do que a sua ação no fígado. Estudos de infusão em humanos mostraram um aumento do gasto energético com glucagon, mas sem demonstrar que todo esse efeito venha da ativação direta da gordura marrom. É por isso que os agonistas triplos chamam tanta atenção. Eles tentam combinar o controle de fome e glicose do GLP-1, a sinalização nutricional do GIP e os efeitos do glucagon sobre o gasto e uso de energia. Em estudos clínicos, moléculas que ativam os 3 receptores produziram reduções expressivas de peso e melhora de marcadores metabólicos, mas o resultado representa a integração das 3 vias, não a prova de que uma delas sozinha consiga reorganizar todo o tecido adiposo. Agora começa a imaginar uma imagem completa. O adipócito não é uma bolha de gordura, ele sente, ele responde, ele armazena, ele libera energia, ele produz mensagens e conversa com outros órgãos. Quando está saudável, ajuda a organizar o metabolismo. Quando está sobrecarregado, começa a enviar sinais de inflamação e perde sensibilidade à insulina. Quando isso acontece, o problema deixa de ser apenas estético. Passa a envolver fígado, músculo, pâncreas, cérebro, vasos sanguíneos e também
seu coração. É por isso que reduzir o peso não é uma única pergunta importante. Também precisamos perguntar qual gordura está sendo reduzida, como está a sensibilidade à insulina, como está o controle da fome, como está a massa muscular, como está o fígado, como esse tecido está se comunicando com o restante do organismo. GLP-1, GIP e glucagon podem modificar esse ambiente, mas não funcionam como botões independentes. Eles alteram uma rede. O GLP-1 ajuda a reduzir a entrada de energia e melhora o controle glicêmico. O GIP participa da resposta aos nutrientes e, em combinação com o GLP-1, pode contribuir para a melhor sensibilidade metabólica. O glucagon pode aumentar a disponibilidade e gasto de energia, principalmente por sua ação hepática. E quando essas vias são combinadas, o objetivo não é apenas fazer a balança descer, é mudar a maneira como o corpo recebe, distribui, armazena e utiliza a energia. Essa é a principal mensagem da aula. A gordura não é apenas algo que você carrega. É um órgão que participa das decisões metabólicas do seu corpo. Quando você aprende a interpretar esse órgão, começa a entender por que o emagrecimento, inflamação, resistência à insulina e modulação metabólica fazem parte da mesma história.